Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Bom, e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, meu querido, não faça isso! Não assista esses vídeos de clandestino. Se inscreva. Faça parte da família da fé. Se inscreva. Toque o sininho para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Comentem à vontade, já deixe seu like, porque você sabe que vem coisas boas. E se você amar, o que você vai fazer? Você vai entregar o seu coração para quem você ama, né? Então você vai realmente aí estar compartilhando essas e outras mensagens aqui do canal da Graça Pura. Meus queridos, a mensagem de hoje é fenomenal, né? Nós vamos conhecer o Império Romano, né? Conhecer o Império Romano é sempre bem-vindo em qualquer estudo que façamos, tá? Não somente pela questão escatológica em si, mas como para nosso enriquecimento cultural. Porque Roma foi uma das maiores nações do mundo. E até os dias de hoje o Império Romano se faz presente nas nossas vidas, sabia? Muita coisa hoje que nós usamos no nosso dia a dia veio de Roma. Posso até qualquer dia trazer aí um estudo bacana sobre isso, tá? Então, se você quiser ter um bom entendimento de Bíblia, principalmente na questão do Novo Testamento, tá? Que são os livros que foram escritos em gregos na Bíblia, e principalmente Apocalipse, eu aconselho a todos vocês a se aprofundarem na história de Roma, tá? Um dos maiores impérios do mundo. Inclusive tem séries hoje que você pode ver nesse serviço de streaming, tá? Vocês podem estar vendo, que vai com certeza enriquecer. Você vai falar assim, caramba, olha lá, me lembrei daquele versículo. Aí tu vai lá, pô, certinho, tá lá e bate. E é isso que tem me deixado muito feliz. Então nessa mensagem, querido, nós vamos ver essa relação histórica, né? A relação histórica bíblica sobre Roma e o que ela representava naqueles dias lá dos contemporâneos de Jesus, que Jesus falou que viria em um tempo de uma geração. Bom, abençoados, é por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, abençoados, o objetivo dessa mensagem é conhecer um pouco da história de Roma, né? Atualmente Roma existe, vocês sabem que é a capital da Itália, país da Itália. Porém, passou por várias transformações ao longo da sua história, tá? Ela foi criada no século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes de Cristo vir ao mundo, né, surgiu Roma. Nós não vamos falar da sua fundação. Porém, o auge dessa nação, Roma, foi durante a destituição da República de Roma. Porque Roma era uma república que tinha seu rei, presidente, e foi a entrada do período do Império, que derrubou a República de Roma. Então passou a ser o Império Romano. E isso foi por volta do século III a.C. O primeiro imperador, né, foi Júlio César. Foi ele que fez essa transição da República para o Império. O seu sobrinho Otávio sucedeu como o segundo imperador. Então o primeiro imperador que fez a transição foi Júlio César. O segundo foi o Otávio, que foi o segundo imperador, que ele mudou o nome dele para César Augusto. E está nas escrituras. Vamos ver, abençoados. Lucas capítulo 2, versículo 1. Isso que é maravilhoso. Nós estamos na história, estamos trazendo a Bíblia também junto conosco. E diz o texto: e aconteceu naqueles dias que foi um decreto de César Augusto, tá aí, que todo mundo romano deve ser registrado. Ou seja, estava se falando de um censo. E aqui nós vemos a primeira vez que aparece nos livros, né, do Novo Testamento, os livros escritos em grego, uma referência a César Augusto. Atenção, abençoado, César é um título, não é um nome, mas ali naquela ocasião, naquele contexto, César era um título, tá? E todos os imperadores de Roma tinham o título de César, era chamado os Césares. E esse título César quer dizer simplesmente, sabe o quê? Cabeludos. Abençoado.
É isso mesmo. Porque o primeiro César, Júlio César, ele era, algumas pessoas falaram que ele era cabeludo, mas no meio do povo dizia que ele era careca. Ele usava uma flâmula assim, de louro, fazia aquele turbante, né? Mas que ele era careca. Agora, abençoados, o mais importante para você guardar essa palavra mundo do texto de Lucas capítulo 2, versículo 1. Eu vou colocar de novo aí, porque essa palavra mundo, ela aparece em várias vezes, ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, tá? Então, quando lemos essa palavra mundo, nos dias de hoje, com o entendimento de hoje, e o entendimento de hoje, automaticamente você se desconecta da Bíblia. Porque a Bíblia foi um tempo escrito em uma cultura. Mas se você pensar em mundo nos dias de hoje, você está descontextualizado da Bíblia. Então hoje, quando nós pensamos em mundo, o homem moderno, pensa que é o quê? O cosmos, né? O mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo. Todas as nações, todos os oceanos, todos os mares, todos os continentes, né? Céus, terra, tudo isso faz parte do mundo. Né? Ou seja, o mundo é onde nós habitamos. Esse é o nosso entendimento. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e nós estamos falando de Bíblia, nós temos que entender que está se falando da cultura de um povo que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, o mundo, naquela época, significava o mundo romano, dentro daquele contexto. Quando a Babilônia estava no auge, o mundo era o mundo babilônico. Assim foi também com os caldeus, assim também foi com os egípcios, assim também foi com os gregos, com os etruscos. Todos aqueles povos ali era mundo. E, abençoados, atenção, nós não podemos tirar isso da mente, tá bom? Então, todas as vezes que você vê nos livros que foram escritos o Novo Testamento em grego, tá? Você vê a palavra mundo, simboliza o mundo romano, não o cosmos, tá legal? Então essa é a primeira coisa que você deve guardar. Então não podemos tirar isso da mente, tá? Agora o que quer dizer isso aí, André? Vamos colocar aí para vocês verem. Tá ali. Essa palavra é oikumene, tá? Ela é um substantivo feminino. A ortografia fonética tá aí, é oikumene, tá? Ou seja, terra habitada. Seu uso corretamente, a terra que está sendo habitada, a terra em estado de habitação, o mundo habitado, isto é, o mundo romano. Pois tudo fora desse contexto, desse mundo, fora dele, era considerado sem importância, porque não sabia se havia vida. Tá bom, querido? E aqui eu chamo a atenção para vocês, tá legal? Porque em muitos textos fala a expressão fim dos tempos, fala de fim do mundo. Então, o mundo que estava se referindo àquele texto, fatalmente é o ecumene e geralmente ligado aos judeus. Porque a Bíblia é judaica. Hello? A Bíblia tem pouca coisa que foi direcionada, por exemplo, aos gentios. Somente o apóstolo Paulo ali, né, em alguns textos, fala diretamente para os gentios da época. André, não posso tirar nada mais da Bíblia? Claro que pode. Nós estamos falando de quê? Hoje a nossa vida está pautada na Bíblia, só que com o entendimento. Tá? Então essa expressão fim dos tempos, fim do mundo, que é fim de uma era, é o ecumene, e no caso, judaico. Tá bom? Então quando fala fim dos tempos, é o fim do mundo judaico. E no contexto bíblico que estamos lendo, é o Império Romano. Tá? Nós estamos falando sobre Roma. Essa palavra também é usada em Mateus capítulo 24, versículo 14. Vamos ver? Tá lá. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Que mundo é esse? Mundo romano. Então seria anunciada aonde? No reino romano. Até aonde Roma tinha, né, aonde Roma dominava, inclusive na Ásia. Porque Roma foi o grande império daquele tempo. Tá? Para que todas as nações as ouçam. Então este mundo é o mundo daqueles dias. Por isso que nós não podemos fugir deste contexto. Imaginar, por exemplo, que isso aqui é algo para nós, com o pensamento de hoje. Como pregam o cristianismo tradicional. Eles nem ao menos explicam isso para vocês. Sim ou não? Eu nunca vi ninguém explicar isso. Então,
Pensado, segura essa informação para você. Só lembrando aí que essa mensagem vai estar também disponível nas apostilas. Então essa mesma palavra aparece também em Marcos, sendo que com uma conotação diferente, uma palavra diferente, que é nações. Vamos ver? Marcos 13:10, está lá o texto. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. E aí, nações é oicumene. Tá? E estas ordens aqui também, dado por Yahushua, se cumpriu. Tá? Se cumpriu como? Dentro das escrituras. O que se cumpriu? Que as boas novas seriam anunciadas a todas as nações. E foi anunciado. Hoje o sistema religioso descontextualizado diz que é esse evangelho que eles pregam que tem que chegar aí a todos os cantos. Estão lascados, né? Porque hoje tem bilhões de pessoas. É humanamente impossível. Sabe quantas pessoas morrem por dia? De todas as faixas etárias? Como é que você vai dizer que o evangelho vai alcançar, ainda mais esse evangelho aí, alcançar o mundo todo? Então é algo que a gente tem que se ponderar, tá? Ponderar sobre isso. Mas aqui não, nós estamos falando dentro das escrituras. E dentro das escrituras se cumpriu. Ah, André, não acredito. Acredite. Romanos capítulo 1, versículo 8. Diz ali, olha, antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O que está sendo comentado? A fé, que veio o quê? Através da pregação do evangelho. Então Paulo diz que a fé que foi naqueles dias reveladas através da pregação do reino de Deus tinha chegado o quê? Ao mundo, a todo o Império Romano. Paulo também escreveu isso aqui, quer mais prova? Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 18 diz: mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Mais uma vez, mundo aí, apresentando, né, a palavra oicumene, e também aparece essa palavrinha aí, que eu deixei chamado terra, que é Gé, tá? E quer dizer o que? Terra, ligada a algo da terra, solo, né? País habitante de uma região. Ou seja, isso não se refere a muito menos, né, aos dias de hoje, tá? Não tem nada a ver, tá? Muito menos se fala de uma terra como cosmos, tá? Não é, ali é uma terra habitada. Então chegou também a toda a terra habitada daqueles dias. Agora vamos ver Romanos capítulo 16, versículo 26, que diz: mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda a parte ou do mundo inteiro, oicumene, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Está falando que os gentios também estão recebendo a palavra do evangelho pregada naqueles dias. Ou seja, toda parte, tá? André, tem mais prova? Tenho. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 5 e 6 diz: que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, está falando de quê? Do evangelho, não é verdade? Estão se propagando pelo mundo. Que mundo? O mundo de hoje? Não, nós não podemos ter esse entendimento. Porque o mundo é o mesmo mundo lá de Mateus, é o ecumênio, o mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. No verso 23, mais uma parte aí que Paulo corrobora com isso que nós estamos falando, né? É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, oicumene, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, meus queridos, nós vimos que o objetivo do anúncio, o anúncio do evangelho, da reconciliação para os gentios e para o arrependimento dos judeus, havia chegado em todo o mundo, se cumprindo aí a palavra de Jesus que falou, né, lá no começo em Mateus. Enquanto que hoje os cristãos, totalmente descontextualizados, né, loucos por uma escatologia louca, baseados numa escatologia louca, correm pelo mundo para cumprir aí suas profecias, né, mandando aí seus missionários para morrerem no campo.
que só quando o evangelho percorrer todo o mundo, o cosmos, aí sim viria o fim. Eles pregam isso aí. Só que estão todos descontextualizados em seus devaneios escatológicos, tá legal? Mas vamos voltar ao título aqui, que é Roma e os imperadores, tá? Não esqueci não, só para enriquecer mais a nossa abordagem aqui, tá bom? O terceiro imperador foi Tibério César. Depois veio Caio César, o quarto imperador. Esse foi conhecido, carniceiro, foi o Calígula. Conhece Calígula? Meus queridos, tem filmes aí dele aí, terríveis. Que quer dizer, sabe o que quer dizer Calígula? Pouco botas. Olha só. Eu talvez naqueles dias tinha sentido. Hoje em dia é ficar rindo para não perder a graça, né? Depois de Calígula veio Cláudio César, que esperava para restaurar a República. Ele queria restaurar a República. Ele acreditava que a melhor estratégia era um sucessor, que ele apostava que iria fazer a República funcionar de novo em Roma. Sabe quem era esse? Nero. Conhece Nero? Então Cláudio, o atual imperador, esperava que Nero fosse um imperador tão terrível que os cidadãos romanos se rebelassem para derrubá-lo e restaurar a República. De fato aconteceu, né, abençoados? Só que não se concretizou a questão da República. Cláudio tinha razão. O imperador Nero foi o pior de todos os imperadores de Roma. Nero César reinou de 54 a 68 depois de Cristo, 14 anos de maldade. O sexto imperador, conforme diz as escrituras, e fala sobre ele. Vamos ver onde está escrito? Apocalipse capítulo 17, versículo 10, diz: 5 deles já caíram. Então nós falamos sobre 5 Césares. O sexto está governando. E o sétimo ainda não veio, mas seu reinado será breve. Meus queridos, olha só. Quem estava reinando aí quando César estava vivo? Nero. Como é que a igreja fala que é Domiciano? Que eles falam que Apocalipse foi escrito em 95 e 96 depois de Cristo. Então, abençoado, de acordo com os historiadores romanos da época, Tácitos e Suetônios, tá? Nomes lindos, né? O apelido de Nero era Besta. E seu reinado foi muito pior do que o de todos. Por 3 anos e meio, Nero tentou eliminar os judeus e a igreja primitiva. Tinha ódio de todos, né? De todos, né? Ele tinha matado os apóstolos Paulo e Pedro e depois de ferver o apóstolo João em óleo quente. Eu não sei como é que João se livrou disso, né? Tem uma história aí que fala sobre isso na Bíblia, tá? Depois, Nero exilou para a ilha de Patmos. Vamos ver onde está registrado isso? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Desculpa. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Yahshua, ou de Jesus. Amados, as pessoas poderiam não comprar ou vender em mercados sem colaborar com a besta, sem pagar impostos. E a própria moeda de Roma estava escrito: César é o Senhor. Vamos ver onde está essa passagem, queridos? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 diz o texto: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita. Então, pessoal, essa marca aí, ela é um sentido figurado, tá legal? O instrumento de uma pessoa para realizar o seu propósito é na mão que ele geralmente tem força. E aí sempre quando, para efeito de simbologia, usa-se a mão direita. Nós temos muitas pessoas que são canhotas, que a força está mais na mão esquerda, escreve na mão esquerda, há mais habilidade. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria, elas são destras. Então aqui é uma referência a isso, está dizendo que é uma mão direita, ou seja, uma pessoa usa para realizar um propósito. Ou na testa. Não quer dizer, queridos, que seja na testa, meu irmão. São pensamentos, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá legal? Eu tenho aqui no canal uma mensagem onde eu abordo isto com mais propriedade, tá? O que seria essa marca da besta? Eu vou deixar nas descrições para que vocês possam ver e entender melhor o que eu estou falando. Mas vamos voltar ao texto.
E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Meus queridos, agora aqui era algo que só podia ser comprado pelo dinheiro romano, tá? E quem não tivesse dentro da estrutura de Roma não podia comprar nem vender. Tá legal? Então aqui só podia ser comprado isso aí. Essa era a marca da besta. Atenção, eu já falei sobre isso. Nero declarou-se Deus encarnado. Ele ordenou que todas as estátuas que haviam no império naquela época terem suas cabeças cortadas e que uma escultura de sua cabeça devesse ser colocada em todos os lugares da que foi arrancada. O cara era um megalomaníaco. Nero também queria um ídolo de si mesmo para ser configurado aonde? No Templo de Jerusalém. Por isso que ele arrumou problema com os judeus, né? Ele se casou com sua irmã e quando ela tinha 9 meses de gravidez, a besta assassinou ela e seu bebê. Nero às vezes se vestia de nada, mais que peles de animais e praticava canibalismo. Ele queimou a cidade de Roma, culpou os cristãos e judeus da época e os entregou aos leões no Coliseu. Ele fez só isso. E ele também fez iluminação dos corpos dessas pessoas, dos cristãos. Ele iluminou, fez elas de vela, botava um cristão aqui, outro ali, aí iluminava a cidade. Totalmente louco. Além disso, um criptograma do nome de Nero César produz um valor numérico de 666 no hebraico. O nome Nero César, se formos colocar dentro do criptograma, tá? Porque cada palavra, cada letra em hebraico, ela está dentro de uma letra. Se nós fizermos isso, já fiz aqui, tá? Vai lá e veja esse vídeo que eu falei para você, vai dar 666, tá? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de um homem. Seu número é 666. Meus queridos, tá todo mundo aí? Tem ninguém dormindo não? Eu saí da Bíblia? Eu saí dos tempos da Bíblia para trazer para os dias de hoje? Não, né? Se eu estivesse fazendo isso, o que eu estaria fazendo? Estaria descontextualizando vocês. Se eu aqui estivesse falando como as muitas teorias da conspiração que já teve sobre o número 666, falasse, não, que isso aí quer dizer, por exemplo, os códigos de barra dos produtos, eu estaria certo? Sinceramente, eu estaria certo? Claro que não. Por que não aceitar isso? É porque eu não vi Jesus vir nas nuvens, porque ninguém relatou, os mortos não ressuscitaram. É porque você precisa entender isso. A vinda de Jesus foi no âmbito espiritual, meu amigo. Você vai continuar e vai ter torcicola eternamente esperando Jesus voltar e Yahshua voltar, e ele já voltou. É isso que vai acontecer. Então eu tenho aqui também no canal onde eu abordei com mais propriedade a questão do número 666, tá bom? Vou deixar nas descrições deste vídeo. Amados, então após atacar o início da igreja por 3 anos e meio, Nero então iniciou a guerra judaico-romana. Cara louco, né? Que durou mais de 3 anos e meio, ali por volta do ano 67 ao ano 70. Flávio Joséfo, já eu falei várias vezes sobre Flávio Joséfo, um importante historiador judeu da época, registra um relato detalhado desta tribulação que estava em curso lá em Israel, em seu livro A Guerra dos Judeus. Eu aconselho vocês a adquirirem esse livro, tá bom? Assim que puder, é um livro que mais de 900 páginas, vocês vão se deliciar aí, é um livro que vai servir para a vida toda de vocês. Agora veja o que Yahshua disse desses dias do imperador romano. André, Jesus falou sobre o Nero? Falou. Mateus capítulo 24, versículo 21. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Tá? O mundo aí, nesse contexto, queridos, entenda-se desde a fundação do mundo, tá bom? Desde o começo do mundo, tá? Independente de ter sido o mundo caldeu, egípcio, não. Desde que houve mundo, desde que o mundo é mundo, não haverá angústia tão grande. E ele estava se referindo a quem? A Nero, a besta. Em 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Antes disso mesmo, né, abençoado? Houve a queda de Nero. Eu vou chegar lá. Mas em 70 depois de Cristo, Nero já tinha sido deposto, tá? Nero já tinha sido
assassinado. Tito e 3 legiões destruíram a cidade santa, conforme relato de Mateus, capítulo 22, versículo 7, diz: o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Meu amigo. E Alcha falou que eram os assassinos, destruiu os assassinos. Ele botou os judeus como assassinos e queimar a cidade deles. Fazendo isso, o que aconteceu? A terra ficou totalmente desolada. A terra de quem? Dos judeus. Como sugere o próprio Senhor em Mateus capítulo 23, agora versículo 38. Vamos ler. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Amados, as baixas, as mortes para o povo judeu na Judéia e em todo o Império Romano eram enormes. Aliás, a contabilidade é que mais de 1 milhão de pessoas morreram nesse conflito. Roma era uma cidade que sentou-se sobre 7 colinas, 7 reinos. André, onde está escrito isso? Apocalipse, capítulo 17, versículo 7. Vamos ler. E versículo 9 depois. Diz ali: por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa e também representam 7 reis. Roma teve 10 províncias neste período que está falando isso aí. Ou seja, eram os 2 chifres da besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, depois versículo 16. Vamos ler. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne, destruirão o restante com fogo. Quem é a prostituta? Israel. Meu querido. Amados, vocês estão vendo como tudo está batendo na história que estamos analisando até agora de Roma? Amados, olha só, até a águia, que era o símbolo de Roma, a Bíblia fala. Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 28. Em muitas versões você vai ver falar abutres, mas o original é águia, tá? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Se na tua Bíblia estiver abutre, é porque está errado. O correto é águia. Deve ter sido um tradutor futurista aí, né? Porque a águia era o símbolo romano de guerra lá do deus Marte. Tá legal? E a águia se tornou o ídolo do exército romano, conhecido como legiões. Tá? E frequentemente era sacrificado para antes e depois da batalha. Se matavam uma águia. Em 69 a.C., Nero morre, é assassinado a seu pedido pelo seu secretário, e Galba entra em seu lugar. E houve também um conflito entre 2 Césares que queriam o poder de Galba, chamado Otão e Vitélio. Tá? Eles lutaram para ver o que se tornaria o 7º César. Este foi o começo do fim para o mundo civilizado. Uma guerra civil romana e simultâneas revoltas nas províncias com suas fomes, doenças e mortes, que se seguiu, fez parecer que estava no fim do mundo. Abençoados, por que eu estou colocando dessa maneira? Porque o mundo dos judeus acabou. Depois da destruição de Jerusalém e do templo, o mundo judeu nunca mais, até os dias de hoje, foi o mesmo. E nem vai ser. Porque é um povo que vagou pela terra durante vários anos, que perdeu a sua identidade. Hoje eles tentam se remontar, já se remontaram. Hoje é uma nação e deve ser respeitada como tal. Mas comparar aquela nação que está ali com o Israel bíblico, nada a ver. É a mesma coisa também comparar o Brasil de hoje com o de 1800. Não tem nada a ver. Cada tempo teve seu tempo. Estou falando de Bíblia. Então este foi o início da Idade das Trevas. Será que isso foi o início da Idade das Trevas? Claro que não. Biblicamente falando, foi quando houve novos céus e nova terra, porque quando o templo caiu, representou, né,
representava ali que Deus não teria mais somente uma nação e nem uma lei escrita em pedras ou em qualquer lugar. Seria agora novos céus e nova terra, onde a letra da lei estaria escrita em nosso espírito. A Bíblia diz coração, mas quando fala coração, entende mente. Tá bom? Bom, abençoados, vamos a Apocalipse capítulo 13, versículo 3, tá? Dizendo que o Império Romano tinha recebido uma ferida fatal. Vamos ver. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Em 70 depois de Cristo houve a invasão de Jerusalém e o templo dos judeus veio abaixo. Galba é deposto, foi assassinado dentro de um fórum romano e entrou o 8º imperador ou rei, como diz Apocalipse capítulo 17, versículo 11. Profetizou sobre o 8º imperador. A besta que esteve viva, mas agora não está mais. É o 8º rei. É como os outros 7 e também caminha para a destruição. Vespasiano curou aquela ferida, aparentemente fatal, proporcionando estabilidade. Porém, seguia-se o curso dos imperadores. Porém, acabou a dinastia dos Césares. Entraria em cena agora uma nova dinastia dentro de Roma, e que não foi diferente dos antecessores a ele, mantendo sempre o povo acuado. Mas aí Israel já tinha acabado, tá bom? Porém, nada foi pior que os tempos que antecederam esses dias. Porém, e culminou o quê? Com a destruição de Israel como nação. E a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo derrubado. Vespasiano estabeleceu uma nova linha de Césares, conforme eu falei. Ele estabeleceu a dinastia Flaviana. Como resultado, Roma, sob essa forma, sobreviveu por mais 500 anos depois e depois foi destruída. Meus amados irmãos, é claro que aqui nós damos uma compreensão básica dos fatos históricos no mundo romano do primeiro século. Só essa atenção que nós demos já ajuda a iluminar bastante o entendimento sobre a escatologia bíblica, desde Mateus, passando por Paulo e encerrando em Apocalipse. E vocês notaram que nós não precisamos fazer nenhum malabarismo dentro da Bíblia, porque nós não tiramos ela do seu contexto. Tudo veio de acordo com o período, trazendo o quê? Uma harmonia perfeita de seu entendimento. E é isto que nós estamos despertando nos homens nesses últimos dias, tá? E que nós estamos vivendo. Vivemos em um ponto onde é urgente que as pessoas saibam dessas verdades. Saibam que Cristo voltou de fato no ano 70 depois de Cristo e que comecem a pensar numa vida, num futuro de maneira diferente. Bom, abençoados, nós vimos nesta mensagem, ainda que de forma rasa, um pouco da história de Roma e vimos como ela corrobora para o nosso entendimento e afirmarmos que de fato Yahushua veio no ano 70 depois de Cristo. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.